Os que puderem ficar de pé, é claro. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu dos céus, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo que, se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu permanecerei nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimentar de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. Graças te damos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. O Senhor deste a tua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Tamanha demonstração de amor somente o Senhor demonstrou por cada um de nós, por todo o mundo. E reconhecemos isto. E por isso depositamos no Senhor a nossa confiança, a nossa fé. Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra esta noite. Queremos ouvir o Senhor. Usa teu servo como instrumento em tuas mãos e fala a cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Analisando a respeito desse texto bíblico, mas analisando também a respeito da nossa vida cotidiana, do nosso viver físico, material, para podermos viver fisicamente, outros seres vivos têm de darem a sua vida. Vocês já perceberam isso? Para nós continuarmos vivos fisicamente, outros seres vivos precisam padecer, precisam dar a sua vida, senão morreremos. Esses seres vivos podem ser plantas, podem ser animais, e no sentido espiritual, a verdade é a mesma. Para que nós tenhamos vida espiritual, para que nós tenhamos vida e vida eterna, Jesus, ele dá a sua vida. Sem nós nos alimentarmos de Cristo, sem nós convivermos com Cristo, que isto é alimentar-se de Cristo, vivemos uma vida morta. Morte significa separação. Etimologicamente, morte significa separação. A separação do corpo da alma, morte física. E a separação da criatura ou do ser humano do seu Criador
é morte espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 1, no versículo 1, ele diz: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecado, e ele vos deu vida. Ou seja, ele vos vivificou quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, quando estávamos distante de Deus, o Senhor nos tomou para si, nos deu vida. Como devemos entender isto? O primeiro fato é que houve uma doação. Versículo 51 do Evangelho de João, capítulo 6. O versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida de todo o mundo. Ele se doou voluntariamente para que o mundo tivesse vida, para que o ser humano tivesse vida. E isto foi em demonstração de amor. O capítulo mais conhecido da Bíblia qual é? Eu escutei, é isso mesmo, não escutei, mas não entendi não, mas é João 3,16 mesmo. Como é que diz João 3,16? Vamos fazer um coro santo aí. O mundo aí significa o ser humano. Ele nos amou de tal maneira que ele doou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele deixa bem claro que o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus Cristo diz claramente que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele literalmente deu. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler o versículo 11. Vamos ler alguns versículos e prestem bem atenção como Ele diz que Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Versículo 17, do mesmo capítulo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E o último versículo, no mesmo capítulo, versículo 18, o próprio Cristo diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então Ele se doou voluntariamente. Ele doou a sua carne, Ele doou a sua vida na cruz. Ele experimentou a morte para que nós pudéssemos ter vida. Assim como nós dependemos do alimento físico, assim como a planta deu a vida para que nós pudéssemos nos alimentar, e assim como os animais deram a vida para que nós pudéssemos nos alimentar-nos do seu sangue, Cristo deu a vida para que nós pudéssemos alimentar-nos espiritualmente, para que nós pudéssemos ter vida. Enquanto nós temos vida que se termina quando nós comemos o alimento físico,
Alimentar-se de Cristo, nós temos uma vida muito mais significativa, que é vida eterna. Vocês já tiveram crianças? A maioria dos que são pais aqui sabem muito bem do que eu vou falar. Seus filhos já tiveram uma palavra que talvez os menores aqui não saibam o significado. Fartiu, vocês já ouviram essa palavra? Quem não ouviu essa palavra fartiu aí? Que essa aqui é coisa do nosso tempo, né? Criança que não tem vontade de comer. Criança que tem dificuldade para se alimentar. Ele engorda? Eu tenho um netinho que, misericórdia, é luta para comer. O Isaac não engorda. Você conta as costelas dele. E para ele comer é luta. Já tem o outro, Isaac, que come tudo. E está ficando cada vez mais forte, robusto. Assim também nós, espiritualmente, temos fastio da Bíblia. Temos dificuldade de nos alimentarmos dela. Temos dificuldade de nos alimentarmos de Cristo Jesus. Será porque a comida não é boa? Paulo diz, em Romanos capítulo 8, versículo 32, que o Pai não poupou nem o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter vida. E meus amados, há um texto muito importante que todos nós crentes precisamos entender. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Assim como Cristo se ofereceu por nós na cruz, dando a sua carne, dando o seu sangue por nós, assim como o Senhor Jesus Cristo se doou, também nós devemos nos doar aos nossos irmãos, para que eles também possam ter vida. Nós podemos alimentar um ao outro. A igreja pode ser mais viva quando nós nos doamos, para que o nosso irmão cresça, se alimente, seja mais vivo. Ouça só, versículo 16 da primeira epístola de João, capítulo 3, preste bem atenção. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não significa que você precisa morrer ou ir à cruz, mas nós precisamos muitas vezes de abrir mão do nosso egoísmo, muitas vezes, não sempre. Temos que abrir mão da nossa vontade para que a vontade de Cristo, que é a maneira como nos alimentamos de Cristo, quando deixamos a sua vontade prevalecer sobre a nossa. Quando não queremos abrir mão do nosso egoísmo, muitos talvez digam assim: o pastor está falando besteira. Onde é que eu vou abrir mão dos meus direitos? Onde é que eu vou abrir mão da minha vontade? É muito mais confortável nós vivermos de acordo com a nossa vontade do que vivermos de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Mas o resultado para a nossa vida espiritual é muito mais, muito superior do que aqueles que vivem de acordo com a sua vontade e que às vezes ignoram a vontade de Cristo porque nem conhecem. Não se alimenta de Cristo, não sabe o sabor que tem se alimentar de Cristo.
Em segundo lugar, para nós entendermos o que significa Jesus Cristo, o pão da vida, é a identificação de quem é Cristo Jesus para nós e de quem nós somos um para o outro. E é mesmo para o próprio Cristo. Vamos ler alguns versículos e prestem bem atenção a dois verbos que nós podemos dizer que são muito fortes para que nós possamos entender melhor o que significa Jesus Cristo, o pão da vida. Nós vamos começar lendo o versículo 50. Prestem bem atenção, dois verbos. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra aquele que comer. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Versículo 53. Jesus disse: em verdade lhes digo que se você não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terá vida em vocês mesmos. Outro versículo, 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora, do versículo 56 ao 58, novamente esses dois verbos são mencionados nesse texto. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que vive em mim e eu vivo por causa do meu Pai, por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão e viverá para sempre. Esses versículos que acabamos de ler, aparecem esses dois verbos muito fortes, que é o comer e o beber. Aquele que comer, aquele que beber da sua carne, do seu sangue, não somente viverá para sempre, mas no último dia será ressuscitado por Cristo Jesus. Comer a carne e beber o sangue do Senhor Jesus Cristo é o mesmo que identificar-se com Ele. O apóstolo Paulo, ele se refere a isto em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29. Sempre nós lemos esse texto quando nós vamos celebrar, a maioria dos pastores, a maioria das mensagens que são pregadas nos dias da ceia. É lido esse texto bíblico. E alguns interpretam de forma errada. Mas eu quero ler a partir do versículo 27, capítulo 11, versículo 27, diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, presta bem atenção, o modo como se come e como se bebe o cálice do Senhor, que é indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqueles que comerem o pão e beber o cálice precisa
alimentar-se de Cristo, precisa ter um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. Senão, come e bebe para a sua própria condenação. Vida cristã, comer e beber o sangue de Cristo, significa aceitação, é compromisso. Não é simplesmente levantar a mão e dizer eu aceito a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu bel prazer. Não é isto. Há muitos que levantam a mão dizendo que aceita Cristo e logo estão fazendo suas próprias vontades, vivendo do seu próprio jeito e ainda acham que estão agradando a Cristo. É preciso que o sangue de Cristo corra nas nossas veias. É preciso que nós sejamos identificados como alguém que pertence a Cristo Jesus. Não é só no relacionamento no nosso trabalho, não é só no relacionamento na nossa faculdade, não é só no relacionamento com a nossa escola, é no relacionamento uns com os outros na igreja também. Isto significa deixar o sangue de Cristo correr na nossa veia. Termos o DNA de Cristo Jesus. Quem faz com o Senhor Jesus esta aliança também se doa, se compromete com os seus irmãos, se compromete com aquele que ainda precisa aceitar a Cristo. Essa mensagem não é só para crente, é para alguém que tem a intenção de aceitar a Cristo. Saiba que você aceitando a Cristo precisa deixar Cristo reinar na sua vida. Às vezes as pessoas dizem, pastor, você não prega mensagem evangelística. Isto é mensagem evangelística, porque alguém que aceita Cristo já aceita sabendo o que tem que se fazer. Não, pastor, ele vai saber depois. Tem que saber agora. Porque tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão convicta do que vai viver, do que tem que fazer. É por isso que às vezes nós estamos pregando água com açúcar e as pessoas não estão se convertendo de verdade. Não estão se permitindo serem transformados de acordo com a Escritura Sagrada. Porque nós estamos pregando aqui a Bíblia. E que o próprio Cristo e os seus apóstolos falaram para nós. E o que eles falaram há 2000 anos atrás soam até hoje como verdade absoluta. Essa verdade não é relativa. Não, cada um vive do seu jeito. Não. Cada um serve a Cristo do jeito que você pode. Não. Não é isto. Se alguém quer servir a Cristo, sirva do jeito que Cristo quer ser servido. Às vezes nós estamos servindo a Cristo como, por exemplo, eu quero servir muito bem a vocês e convido vocês para um jantar na minha casa. Vocês sabem, alguns aqui sabem uma das comidas que eu gosto muito e que muitos aqui talvez não vão aceitar comer na minha casa. Mas mesmo assim eu vou convidá-los para comer comigo, porque eu quero e desejo ardentemente que vocês comam comigo à minha mesa. E vocês vão comer a mesma comida que eu quero. Porque eu vou servir com todo prazer e eu faço essa comida com todo gosto. Vou servir para vocês um piquinho ensopado, porque é a comida do meu coração. Quem gostaria de comer comigo? Mas quem rejeitaria essa comida? Mas eu amo vocês, eu quero que vocês comam comigo. Muitos estão servindo a Cristo, querendo fazer a vontade de Cristo desse jeito. Não vai funcionar. Eu precisaria saber o que vocês querem comer, que vocês gostam de comer, para me servir bem a vocês. Não é verdade? Mas muitos de nós queremos servir a Cristo à nossa maneira, do mesmo jeito, do jeito que eu gosto de ser. Eu nasci assim, a minha fé é esta, não quero mudar. Para agradar a Cristo e se alimentar de Cristo, você precisa mudar. Nós precisamos mudar.
Às vezes nós queremos agradar a Cristo agradando o nosso ego, agradando a nossa vontade. Não funciona. Muitos dentro das igrejas irão para o inferno, porque acham que estão servindo a Cristo, estão servindo o seu próprio Deus, você, eu. Às vezes eu sou o Deus da minha vida, porque eu sou, eu gosto, eu quero, eu sinto. Em terceiro lugar, para nós entender que Jesus Cristo é o pão da vida, não somente que Ele se doou, não somente que nós identificamos Ele como aquele que deu a vida por nós, mas nós precisamos entender a questão da comunhão entre nós. Assim como nós temos a comunhão com o Pai e com o Filho, precisamos ter comunhão uns com os outros. A celebração da ceia é uma celebração de comunhão, é uma celebração do corpo de Cristo. E os membros de um corpo não podem ficar separados uns dos outros, senão este corpo está defeituoso. Versículo 56 do Evangelho de João, capítulo 6. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram-se atrás e disseram, e deixaram de segui-lo. Muitos daqueles que ouviram a mensagem de Cristo deixaram de andar com Ele, não quiseram mais ter comunhão com Ele. Mas o versículo 56 diz o seguinte: todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Comunhão com Cristo, viver com Cristo, identificar-se com Cristo. Ele deixou bem claro, dizendo que aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue, permanece nele, e ele permanece em quem come da sua carne e bebe do seu sangue. Vida cristã é amizade com Deus. Mas vida cristã é amizade um com o outro. É relacionamento, é intimidade. É estar em Cristo e Cristo em nós. E a nossa comunhão com Cristo não pode ser diferente da nossa comunhão um com o outro. A nossa comunhão com Cristo nos leva também à comunhão uns com os outros. Somos corpo de Cristo. E a igreja precisa demonstrar isso através do seu relacionamento um com o outro. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira Epístola de João, o apóstolo João diz o seguinte: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero repetir esse texto. Versículo 7 da primeira Epístola de João. No capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A nossa comunhão com Cristo não pode ser da minha comunhão. A minha comunhão com Cristo não pode ser diferente da minha comunhão com vocês. Amados, uma coisa que eu gosto sempre de alertar.
Não sei se vocês já me ouviram falar aqui. Eu nunca vou fazer 30 anos de ministério o ano que vem. Em dezembro do ano que vem, estou fazendo 30 anos de ministério. Nunca meus filhos me pegaram falando mal de uma ovelha que eu pastoreava. Nunca. E é por isso que meus filhos têm prazer de se congregar numa igreja. Agora, você quer perder os seus filhos para o mundo? Fale mal dos seus irmãos, de modo que os seus filhos ouçam. Há muitos pastores que perdem os filhos para o mundo, porque falam mal da sua igreja. E até outros que os filhos vão para a igreja, porque têm compromisso com Cristo, mas não têm prazer de se congregar. Vão por uma obrigação. E não são poucos que estão no mundo, porque eles têm traumas de igreja, porque os pais falaram mal das suas igrejas na presença deles. Se eu falar mal da minha igreja na presença dos meus filhos, você vai imaginar que eles vão querer vir para esta igreja? Se você é um marido crente, ou se você é uma mulher crente, e o seu cônjuge é descrente, e você fala mal dos seus irmãos na presença deles, você acha que você vai trazer eles para a sua igreja um dia na vida? Talvez eles venham para ver, sabe, quem é aquela irmã que você fala mal dela? Quem é aquele irmão que é uma peste lá na igreja que você sempre fala dele? Quem é? Eu quero ver. Vem para espreitar quem é a pessoa que você está falando mal. E às vezes vão vir para a igreja porque ele ouviu falar mal do pastor. Ah, aquele pastor que é a peste que você falou, realmente parece mesmo, porque já vem com uma figura. Já vem com a imaginação que a pessoa que você falou mal já criou uma imagem. Se você deseja ganhar alguém para Cristo, nunca fale mal dos seus irmãos, por mais que tenha motivo para falar. E a palavra de Deus é muito clara: se nós não temos motivo para falar de bem, não fale, fique calado. Ore. Mas muitas pessoas perdem os seus filhos para o mundo, porque não tem regra na sua língua e falam mal dos seus irmãos. Às vezes até sem motivo. E mesmo que tenha motivo, evite, porque você corre um risco muito grande dos seus filhos não terem mais prazer de vir à igreja que você se congrega. Você sabia disso? Uma outra, por último, o que nós precisamos entender, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida na cruz, Ele deu a sua carne, Ele deu o seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida. E isso significa salvação. Fico pensando, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse se doado, o que seria de nós? Estaríamos completamente perdidos, estaríamos condenados à morte e ao inferno. Versículo 58. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 58, diz: este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. Ou seja, tem vida eterna. Sabe o que significa vida eterna? Não é só você não morrer. Porque os que vão para o inferno também não morrerão, sofrerão pela eternidade. Lembra que vida é você estar unido com o Pai e com o Filho? Aquele que comer de Cristo, aquele que se alimentar de Cristo,
Com outras palavras, aquele que lê a palavra e que rumina e que digere e que coloca em prática na sua vida, o seu testemunho diz quem você é. Às vezes você não precisa nem dizer que é um crente. As pessoas conhecem você pela maneira que você fala, pela maneira que você vive. E a promessa de Cristo é que você tem a vida eterna. E nós dizemos com toda convicção que temos a vida eterna porque nós confiamos nesta promessa de Cristo. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida plena. Termos vida eterna, vida sem fim. Nós estaremos para todo sempre, por toda a eternidade, na presença daquele que nos ama eternamente. É uma promessa garantida. O Senhor não falha na sua promessa. Todo esse texto é riquíssimo quanto fala da vida eterna. Esse capítulo quase todo é falando sobre o Senhor Jesus se oferecendo para que o mundo viva, para que o mundo tenha intimidade com Deus. Para encerrarmos, vamos ler alguns versículos deste capítulo 6, o versículo 40, diz o seguinte, versículo 40 diz, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 57. Em verdade lhe digo que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que depositar a sua confiança plena em Cristo tem a vida eterna. Versículo 50. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer, para que não seja separado eternamente de Deus. Aquele que comer deste pão viverá eternamente com o Pai. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, ou seja, viverá eternamente. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimentar deste pão viverá eternamente, viverá para sempre. O maná no deserto alimentava apenas o corpo físico. Mas Cristo Jesus, o pão que desceu dos céus, é a nossa vida total. Alimenta o físico, alimenta a alma, alimenta o espírito. Nele estamos salvos. Nele temos vida eterna. E somente em Cristo o pecador pode ter vida eterna. Se o pecador se alimentar exclusivamente de Cristo, temos a vida eterna. Há muitos crentes que querem ter uma vida espiritual sadia, mas se alimenta de televisão, se alimenta de sei lá quantas distrações da vida, mas não se alimenta da Bíblia Sagrada. Até querem ter uma vida de oração, mas tem preguiça de ler, e aí ora o que Deus não quer ouvir.
A nossa vida de oração vai depender muito do que nós conhecemos de Cristo. Muitas vezes nós estamos pedindo a Cristo, nós estamos pedindo ao Pai, coisas que Ele nunca nos prometeu dar. E não são poucas pessoas que se revoltam com Deus quando acontece alguma coisa que Ele não quer aceitar, porque não se alimentavam de Cristo. Essa reflexão nos tem levado a estas considerações que nós acabamos de ver. Sobre o que significa verdadeiramente Jesus Cristo como o pão da vida. Doação, identificação, comunhão com Cristo, comunhão uns com os outros e salvação. O Senhor Jesus Cristo, Ele se doou por nós. E Ele disse que devemos nos doar uns pelos outros. O Senhor Jesus Cristo, Ele se identificou como pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E precisamos dar a nossa vida uns pelos outros. Ele se identificou aquele que quer ter comunhão conosco e aquele que estiver nele, verdadeiramente tem comunhão com ele. E ele se identificou como aquele que o único que produz a salvação ao pecador. Não há outro meio. Só Cristo pode transformar a vida de um pecador. Que nos apropriemos de Cristo. Que nos alimentemos de Cristo todos os dias, assim como nos alimentamos do arroz, do feijão, do pão, da carne. Nos alimentemos de Cristo, para que sejamos fortalecidos não somente o físico, mas que sejamos fortalecidos em espírito. Não adianta orarmos uns pelos outros, se nós não nos alimentarmos de Cristo. Se nos alimentarmos de Cristo, podemos orarmos uns pelos outros, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e que Ele abra os nossos olhos espirituais para entendermos melhor a sua vontade. E aí o negócio acontece. Vamos crescer espiritualmente. Há crentes que vivem a vida toda numa igreja e não passa de criança espiritual. Não suporta o alimento físico. É sempre como criança, tomando leite materno. E vive sempre precisando ser cuidado, sempre precisando ser carregado no colo. Pois nunca vai conseguir ajudar ninguém, porque não se torna adulto nunca. Precisamos nos alimentar do Senhor, para que nós cresçamos espiritualmente e sejamos úteis no seu reino. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê sabedoria e vigor espiritual para que nos alimentemos de Cristo Jesus. Que o Senhor retire de nós toda preguiça, toda distração desnecessária e que busquemos arduamente, de forma disciplinada, o alimentar-se de Cristo Jesus, para que nós vivamos por Ele. Amém? Pai, graças te damos pelo teu amor demonstrado por nós, quando ainda éramos pecadores, o Senhor deu a tua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Muito obrigado, Senhor. Somos o que somos pelo teu sacrifício, pela tua doação. Voluntariamente o Senhor fez isto. O Senhor mesmo a deu. Assim como o Senhor diz na tua palavra, o Senhor deu e o Senhor tomou. O Senhor é a autoridade máxima sobre nós. E que seja assim, que venhamos reconhecer, vivendo de acordo com a tua vontade, que o Senhor reine plenamente em nossas vidas, que o teu reino seja uma verdade em nós. Ó Deus, transforma-nos naquilo que o Senhor quer que sejamos e não naquilo que desejamos ser. Que sejamos instrumento em tuas mãos para transformar o mundo, para transformar vidas. A partir da nossa, transforma-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor quer que sejamos.
orienta-nos. Guarda-nos da nossa natureza humana, que diariamente tenta nos controlar. Mas graças ao Senhor temos o teu Espírito, que se alimentarmos, mortificamos a nossa natureza humana. E o Senhor reina plenamente em nós assim. Ó Deus, enriquece-nos de sabedoria, de entendimento do Senhor, para que cresçamos e sejamos úteis ao teu reino. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.